Tem casos assim que a Quando a criança gente pode fala- rejeitar o casal assim? Quando a gente fala da escolha, né, da criança, a gente não fala pela orientação sexual dos pais, mas como um todo, né, a questão de afinidade, de ter algum tipo de laço se formando entre aquelas pessoas ou não. Eu não diria especificamente pela orientação sexual, mas como um todo. E às vezes a gente coloca a criança como agente passivo desse processo. Né? A gente só fala dos adotantes e esquece de falar dessa criança Mas eu também. digo assim, doutora Simone, a senhora falava assim que esses processos de adoção, né, das relações homoafetivas demoram mais. Quanto tempo seria esse mais em relação aos outros processos? Nós não temos, na verdade, como avaliar, mensurar cronologicamente um tempo. Seria o tempo dos sujeitos que estão envolvidos neste processo, como assistentes sociais, psicólogos, magistrado, Ministério Público, se convencerem de que aquela adoção será proveitosa para os pais e para as crianças, para a criança em adoção também. Porque, na verdade, o foco da adoção é o adotado, é a criança. Né? Então, tem que haver um máximo de certeza possível, porque a partir do momento, como o doutor Enésio falou, a partir do momento que o juiz profere a decisão, essa decisão é irrevogável. E, na verdade, essa questão do tempo de adoção depende muito da situação de cada vara, de cada juizado da infância e da juventude. Né? Mas nós percebemos assim um tempo um pouco maior por conta ainda das resistências. E uma questão muito que me é feita é sobre o quantitativo. Já há muitos casos no Brasil. Né? Em Salvador, na Bahia, se a gente trazendo para a nossa realidade, tem muitos casos. Tem muitos casos, inúmeros casos de adoções por homossexuais solteiros e solteiras, porque na realidade não se mensura a orientação sexual, e isso é muito bom, porque seria preconceito mensurar, apesar disso ficar revelado no estudo psicossocial, porque o psicólogo e a assistente social sabem dessa realidade, mas não podem ter preconceito. Então, no que tange a adoção por casal, como eu disse, ainda não há nenhum caso registrado. Só esse caso que eu disse da companheira que adotou o filho da outra e que consta na certidão de nascimento. Mas, assim, o quantitativo no Brasil hoje não há nenhum dado oficial. O Conselho Nacional da Adoção pretende fazer um levantamento dessas adoções em que pese o segredo de justiça, tenta fazer um levantamento sobre as adoções homoafetivas de casais. No meu livro eu registro mais de 20 casos em estados da federação como Mato Grosso, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, o Acre também já deferiu. Então eu faço esse levantamento e comento esses casos, por isso que está havendo as reedições do livro. Porque na realidade eu preciso incluir os novos casos, sempre estar atento às decisões. E nós temos um grande marco no Brasil hoje, que já é o posicionamento dos tribunais superiores. Porque o grande argumento era, ora, são decisões monocráticas, apenas um juiz e o Ministério Público concordaram. Não há ainda tribunal superior se manifestando sobre isso. Há sim, o Tribunal do Mato Grosso de Justiça e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já se manifestaram em casos separados, isoladamente, favoravelmente. No caso do Rio Grande do Sul, que foi o primeiro caso do Brasil, que é o caso das mulheres, o Ministério Público recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça, numa decisão muito importante, confirmou a decisão do juiz de primeiro grau naquela adoção. Eu queria que o senhor falasse, assim, na prática, quais são os direitos que essa adoção garante, né, para a criança? A criança que tem o nome dos dois na certidão de nascimento, assim, o que ela passa a ter direito? A doutora já bem expôs. Na realidade, os direitos são os direitos de uma dupla maternidade e paternidade. Patrimônio, sucessões, previdência, plano de saúde. Então é muito mais seguro juridicamente ser filho de duas pessoas do que de uma. Lógico que se o desejo de adotar for de uma pessoa só, é melhor que só que tem o desejo adote, porque é aquela que está motivada. Mas se o desejo for do casal, eu sempre oriento os casais homossexuais em que pese não ser indispensável ou obrigatória a presença do advogado, eu sempre oriento que para enfrentar essa batalha do preconceito que realmente existe, o casal procure um profissional da área jurídica, um advogado ou advogada, para que possa ser auxiliado nesse intercâmbio com o juizado, porque isso é muito importante. Ter esse respaldo de um profissional da área jurídica que vai realmente orientar aquele casal quanto aos procedimentos que a doutora já bem expôs, os legais que são requisitos indispensáveis, quanto também no jogo de cintura para enfrentar os preconceitos. E às vezes o preconceito é até do próprio profissional que a pessoa vai procurar. Muitas das pessoas, nem todo mundo pega um caso desse. Esse casal da Bahia, por exemplo, das mulheres, disse que teve grande dificuldade aqui no estado de encontrar um profissional que quisesse abraçar e que tivesse conhecimento para tanto. O que é mais difícil? É ter o conhecimento ou querer abraçar a causa? As duas Eu acho que coisas. uma coisa está ligada à Uma outra, coisa está né? ligada Se à você outra. não tem o conhecimento, você não abraça. Você a só causa. busca o conhecimento quando você acredita na causa, né? Então, se você encontrar quem tem o conhecimento, com certeza ele vai poder abraçar a sua causa.
Certo. Então, a gente tem 5 minutos para encerrar. Eu queria que cada um de vocês fizesse as considerações finais em relação a esse tema. O que a gente pode esperar, começando pelo senhor, doutor Enésio? Eu diria que nós vivemos em um Estado que, pelo menos formalmente, é pluralista, democrático, de direitos, e nós não devemos diferenciar as pessoas pela sua orientação sexual ou por outras situações. Dificuldades, enfrentamentos de preconceito nós vamos ter sempre, com mães solteiras, pessoas deficientes, pessoas negras, então nós vamos ter preconceito de diversas áreas. O preconceito com relação à orientação sexual vai existir ainda durante muito tempo, porque o processo de quebra do preconceito é um processo, antes de tudo, educacional. Então, como uma pessoa comprometida com os direitos humanos, eu poderia dizer que nós devemos nos comprometer com a dignidade da pessoa humana, independente de qualquer natureza, independente de qualquer circunstância, porque é assim que nós vamos atender ao objetivo fundamental traçado na Constituição da República Federativa do Brasil, que é o de construir uma sociedade mais livre, mais justa e mais solidária. Essas são minhas considerações. Obrigada, doutora Simone. As minhas considerações remetem à questão da conceituação do Estado laico. Para que o Brasil seja considerado um Estado laico, não basta simplesmente declarar na Carta Constitucional que ele é um Estado laico, né? Há que se agir como um Estado laico. Devemos separar direito e religião. Foi-se o tempo onde o direito era construído em cima de bases religiosas, né? E é justamente pela influência da religião em cima do direito é que nós enfrentamos questões que racionalmente seriam fáceis de resolver, como essa questão da adoção pelos casais homoafetivos, o abortamento do feto anencéfalo, a eutanásia e outros tantos temas inseridos aí dentro da área do biodireito e que ficam patinando anos e anos e anos em razão da influência da religião sobre o Estado. Tatiana. Eu acredito que esse, como tantos outros temas que foram, alvo de preconceito no passado e que foram caminhando de maneira lenta e que hoje ainda caminham, as coisas vão mudar, né? Eu acho, sim, que as pessoas, à medida que elas forem tendo maior conhecimento sobre a temática, sobre a forma de encarar a homossexualidade, porque eu acho que esse é o ponto-chave em toda essa questão. A partir daí, o olhar sobre a adoção também dos casais homoafetivos vai ter uma nova expressão e vai ter uma nova maneira de ser vista e ser encarada. A gente pode dizer, então, que respeito às diferenças É fundamental. Respeito às diferenças. Aliás, o princípio da isonomia é tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais. Na né? medida que se iguala Na ou medida desiguala. que se iguala ou desiguala, exatamente. Então, vocês que estão nos assistindo, ficam aí com esta mensagem. Respeito é fundamental para a convivência, para a boa convivência. Até o nosso próximo encontro.